começar, eu queria que vocês me permitissem começar fazendo a oração da missa de São Pedro do Canto, que é muito bonita, eu acho. Ó Deus, que fizestes brilhar São Pedro, vosso confessor, com os dons de uma admirável penitência e de uma contemplação sublime, permiti, vos pedimos, que auxiliados com os seus méritos e mortificando a nossa carne, obtenhamos mais facilmente os bens celestiais por nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro de Alcântara, muito pouca gente sabe, né? É o padroeiro do Brasil, né? Nasceu um ano antes do descobrimento do Brasil, e Dom Pedro I nos legou, né, a padroeira e o padroeiro, e a independência. Talvez os padroeiros sejam uma aula com Pedro I para nós, né? Nossa Senhora da Conceição Aparecida, São Pedro de Alcântara, né? Ele então pediu, suplicou ao Papa Leão XII que definisse o padroeiro do Brasil, e o Leão XII então confirmou São Pedro o padroeiro do Brasil em 1832, agora não me lembro a data exata. A vida de São Pedro, ela está, ela se passa no diapasão do versículo 24 da carta aos Gálatas do apóstolo Paulo, diz o seguinte: aqueles que são de Cristo crucificaram a própria carne com seus vícios e concupiscências. Eu queria que vocês lembrassem sempre desse versículo à medida que eu for contando para vocês a vida de São Pedro, né? Aqueles que são de Cristo crucificaram a própria carne com os seus vícios e concupiscências. Está no Gálatas, capítulo 5, versículo 24. A vida de São Pedro é uma, digamos, uma demonstração do que o apóstolo Deus afirmava. Antes de eu saber que São Pedro era padroeiro do Brasil, eu ficava assim com uma certa, vamos dizer, inveja, né, da Itália. Nós temos uma padroeira que é Nossa Senhora, ninguém pode de mais do que isso, mas a Itália tem como padroeira Santa Catarina de Sena. Eu sou muito devoto de Santa Catarina de Sena. Eu acho que não é possível no Brasil, né? Então aí com um certo sentimento assim. Mas aí quando eu soube que São Pedro é o nosso padroeiro, eu me satisfiz plenamente. A vida de São Pedro é absolutamente, a santidade de São Pedro é muito apropriadamente igual a de Santa Catarina de Sena, né? E São Pedro, historicamente, ele nasceu num século, né, de grandes santos, né? É o século, praticamente o século da Reforma, em que Nosso Senhor, ao mandar os santos, ele indicou para a humanidade o que ele pensava da Reforma, claramente, né? Eu vou listar apenas alguns santos que nasceram nesse século e que no ano de 1550 estavam todos vivos. Uns menininhos, todos já morreram, mas todos vivos, já
vocês terem ideia do quilate desse século e de que Nosso Senhor estava nos mandando para nos ajudar, certo? Então, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, o conversor da Índia, China, São Carlos Borromeu, Santo Inácio converteu São Francisco Xavier, né? São Carlos Borromeu, grande nome do Concílio de Trento, né? São Francisco de Sales, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Borja, São Pio V, São Tomás de Vila Nova, São Pedro de Alcântara, Santo Stanislau Boccia, Santa Aloysio Gonzaga, São Felipe Neri, Santa Joana Francisca de Chantal, Santa Maria Madalena de Paz, São João de Deus, São Pedro Canizo, São João da Cruz. São alguns santos, não é certo? João da Cruz é fantástico, né? Maravilhoso. São Pedro Canizo é o santo do catecismo, né? Nós temos dois santos do catecismo, né? São Pedro Canizo e São Pio X. Itália, França, Espanha e Portugal. Deus queria proteger Nosso Senhor queria proteger esse país da reforma. Lá na França Santo Stanislau Boccia, que é um santo fabuloso também, é da Polônia, tá certo? Destes santos que eu citei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Desses 17, 10 têm corpos incorruptos até hoje. Certo? Então, Nosso Senhor está falando claramente de que lado que ele está, não é isso? O século XVI, século de São Pedro de Alcântara, ele tem de santos com corpos incorruptos até hoje. Eu vou contar para vocês, por século, por um levantamento da Joanna Carol Cruz, por século, quantos corpos incorruptos tem de santos até hoje, tá certo? Século 2 tem 1, século 3 tem 1, século 4, 5, 6 não tem, século 7 tem 4, século 8 tem 2, 9 não tem, século 11 tem 1, século 10 tem 3, século 11 tem 3, século 12 tem 3, século 13 tem 12, século 14 tem 7, século 15 tem 16, século 16 tem 28, século 17 tem 6, século 18 3, século 19 10. Então essa é a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo ao longo da história. É a resposta histórica dele em relação à reforma. Esses santos que eu falei aqui, e sobretudo São Pedro de Alcântara, são os responsáveis diretos pela América do Sul, México, sermos católicos, Eles preservaram Espanha, Portugal da reforma, e depois, com os descobrimentos, nós herdamos a religião, a antiga religião, como dizia Chesterton, chamava a religião católica de antiga religião. Vocês estariam praticando sacrifícios humanos até hoje, né? Ou pior, né? Seríamos protestantes. Bom, São Pedro de Alcântara, então, é um santo da penitência, da autocrucificação. Coisas absolutamente fora de moda, né? Aliás, a Santa Teresa já considerava São Pedro de Alcântara fora de moda no século XVI. Ela dizia, olha, não existe mais essas coisas. Ela falava do São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara foi confessor da Santa Teresa. Ele nasceu em 1499, esse santo, né? E morreu em 1562. Tá? Qual que é o nível desse santo? Vocês podem aquilatar pela revelação que Santa Teresa teve depois da morte dele. Nosso Senhor apareceu com Santa Teresa, disse, entre outras coisas, eu vou ler depois alguma parte maior para vocês,
Mas o nosso Senhor disse para ela o seguinte: que não se lhe pediria coisa alguma no nome de São Pedro de Alcântara que não a ouvisse. Vocês têm aí um padroeiro intercessor junto ao nosso Senhor, muito bom. Então, São Pedro, confessor, né, pela igreja, ele, desde muito cedo, ele era um menino que conseguia ficar por muito tempo em oração, muito pouco comum, se distinguia dos meninos colegas dele. Não participava de nenhum tipo de brincadeira, enfim, infantil, dessas brincadeiras normais de criança, mas ele era um menino muito recolhido, muito introspectivo, né? E já na infância apresentava um fenômeno que o marcou durante toda a vida, que era entrar em êxtases frequentes durante as orações. Êxtase e arrebatamento são duas coisas diferentes. Ele era um menino extremamente inteligente, muitos dizem que ele tinha conhecimentos infusos pela graça. Ele foi com 14 anos para a Universidade de Salamanca estudar direito canônico, ficou lá 2 anos, voltou para a terra dele, e aos 16 anos, em 1515, ele entrou para a Ordem de São Francisco, que ele depois reformou e fundou uma das ordens franciscanas, das várias que existiram e eventualmente ainda existem, né? Ele, aos 20 anos, foi nomeado pelo provincial dos franciscanos superior de um convento, que é coisa absolutamente inaudita, né? E ele já demonstrava toda a santidade que ele manteve durante a vida, né? Uma vida de penitências absolutamente impressionante. Vou contar algumas das penitências que ele manteve durante toda a vida aqui. Ele foi ordenado, teve a ordenação sacerdotal com 25 anos. Ele dizia que ele não merecia essa ordenação, porque ele podia esperar mais um tempo, que ele não merecia. Mas aí, é paciência, né? Certo? Depois que ele foi ordenado, ele se dedicou a uma das coisas que ele fazia, e dizem que era impressionante, que era as missas que ele celebrava, os sermões que ele dava, né? Ele tinha arrebatamentos e êxtases durante a missa, né? E ficava parado muito tempo, né? Depois continuava a missa, né? Por exemplo, uma vez ele teve um arrebatamento, normalmente depois da consagração, né? Ele chorava muito durante a consagração, quando ele estava consagrado. E uma vez ele teve um arrebatamento no Evangelho de São João, né? Et verbo caro factum est. Quando ele falou isso aqui, então isso era comum nas missas dele, né? Ele era um homem que, ao se movimentar pelas cidades, entre conventos, etc., ele era seguido por uma multidão. A santidade dele ficou muito rapidamente conhecida, né? Esse tipo de exemplo não passa despercebido, apesar dele ser um eremita. Quase toda a vida dele ele viveu em eremitérios, né, conventos praticamente inacessíveis, certo? Então ele foi nomeado provincial antes dos 40 anos, que também não era permitido até, né? Ele disse: olha, eu posso ser provincial. Eu não queria ser de jeito nenhum, mas ele falou: olha, eu posso, eu tenho nem 40 anos, né? Usando o argumento contra si mesmo, né? Mas aí eles consideraram que a santidade dele já era
absolutamente um fato que tornava as outras coisas irrelevantes, né? Ele foi provincial dos mais caridosos, dos mais cuidadosos, né? Na província. A província, na ordem franciscana, é um conjunto de conventos, né? Acho que no máximo 20 na época. Então ele tinha sob a responsabilidade dele esses conventos, né? E em vários deles ele começou então a implantar a regra dele. Essa regra ainda era uma regra muito mais rígida do que a regra dos franciscanos na época, mas muito menos rígida do que depois foi a regra que ele próprio estabeleceu na ordem dele, na ordem de estrita observância de São Pedro de Alcântara, né? Aprovado pelo Papa. E em 1941 começa a ligação dele com Portugal. E provavelmente a ligação dele com Portugal que fez Dom Pedro I pedir 1541. Ele tinha 40 anos. É que ele vai porque ele sempre que por obediência assumia um posto de comando, a ordem, ele ficava lá um tempo e começava a pedir, olha, deixa eu ir embora, tal, aí até que ele enchesse bastante, né? O provincial lá, eles deixaram. Ele deixou, aí ele foi com um padre também muito piedoso, o padre Agostinho de Santa Maria. Eles foram para uma serra de Portugal, a Rábida, que é próximo de Lisboa, na foz do Rio Tejo, e lá eles montaram um convento, um eremitério, tá certo? Em que ele viveu. Lá a cela dele, pra vocês terem ideia da vida que ele passava, a cela dele era praticamente um buraco, assim, uma sepultura. Você tinha que entrar na cela, agachar, e ela media, e você ficava agachado dentro da cela, mas em pé não dava para ficar. E ela media de comprimento 1,40 m, de forma que ele não conseguia deitar. Na verdade, ele nunca deitou. Uma das coisas. Ele nunca dormiu deitado, né? Ele só deitou depois de ter morrido. E dormia ajoelhado. Nessa serra, então, eles ganham uma tal fama de santidade que o rei, que a nobreza toda da Europa começa a requisitar São Pedro de Alcântara. E depois de uma visita de um provincial da Ordem de São Francisco lá para visitar São Pedro, ele então vê aquela experiência espiritual sendo feita e fica tão impressionado e autoriza ao pessoal, São Pedro e o padre Santo Agostinho de Santa Maria, do padre Agostinho de Santa Maria, a receber noviços, porque tinha uma multidão de gente querendo ir para lá. Então eles começam a fundar um ou outro convento nessa mesma montanha, que era inóspita na época, e ele passa a ser o guardião, o orientador, o diretor dos noviços. Ganha um convento para isso em Paiais. E lá ele fica por algum tempo, né? E Dom João III consegue do provincial que ele vá ficar com ele algum tempo na corte, porque ele tinha alguns problemas de consciência para tratar e queria tratar com São Pedro. Vários nobres tentaram fazer isso. O provincial mandou, ele vai. Ele tem os votos de obediência, pobreza, castidade. O provincial mandou, ele vai. Aí o rei manda carruagens, reais para buscar, ele vai a pé. Ele nunca andou de nada a não ser a pé. A pé com o pé só, porque ele nunca usou sapato. Tá certo? Ele nunca usou sapato e ele usava um hábito de pano de saco, tá? E áspero, né? Com um outro pano de saco por cima. E ele só trocava o hábito, nota bem, ele só trocava o hábito quando ele achava um hábito mais velho do que o dele.
Aí ele trocava com quem ele encontrasse, né? Certo? Ele nunca andou de sapato. A regra dele também proibia sapato, né? Nenhuma proteção dos pés, seja em neve, seja em qualquer outro lugar, tá certo? Ele andava desse jeito e só, né? Então ele foi para lá, ficou na corte, converteu todos os nobres da corte. A infanta Dona Maria fez os 3 votos dos conselhos evangélicos e viveu na corte, mas sob o voto de pobreza, obediência e castidade, certo? Ele voltou lá mais uma vez para aconselhar Dom João III, e assim foi feito com vários nobres. Daí para frente ele ficou meio fala assim, agenda cheia, né? Mas ele não aceitava absolutamente nada. O Carlos V, quando ele se retirou para um convento para a preparação da morte, ele escolheu Dom Pedro de Alcântara para confessor. E aí mandou chamar o São Pedro. Ele foi. Aí não, tentou fugir de lá, de cá, etc. Aí o Carlos V disse, não, mas não é possível, o senhor está negando a direção espiritual, tal. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos marcar então, eu vou voltar tal dia assim, se tá bom, tá bom. Agora é o seguinte, o senhor é um temente a Deus, tá certo? Sou temente a Deus. Então é o seguinte, se for da vontade de Deus, eu vou voltar. Não tenha dúvida. Se não for, eu não vou voltar. Então, se eu não voltar, fica combinado assim. Se eu não voltar, não é da vontade de Deus. Tá certo? Tá certo. Chegou na cela lá do convento, se recolheu e rezou para Nosso Senhor, para que o Nosso Senhor o iluminasse. Certo? E pronto, nunca mais Carlos V nem não ficou com raiva dele. Certo? Porque ele sabia que era a vontade de Deus. A Santa Joana, a princesa Joana da Áustria já tentou também fazer confessora, certo? E andava na rua cheio de gente gostando dele, sendo curado. Certo? Os milagres em torno do São Pedro, eles se desenrolavam em inúmeros milagres, certo? Inúmeros. Depois eu vou contar os milagres que está na ata de canonização. Isso sempre perdido? Pois não. Era uma espécie de Padre Pio naquela época, né? O Padre Pio não andava tanto quanto ele tinha que andar porque ele foi provincial, o Padre Pio ficou mais enclausurado. Aqui são 200 milagres. Bom, ele em 1555 ele conseguiu, por um breve do Papa, breve é uma bula, uma resumida, né? A criação da ordem dos observantes descalços, e depois, pouco antes dele morrer, no próprio ano que ele morreu, ele conseguiu uma instituição, uma província para a ordem reformada do Papa Pio IV, tá certo? Em fevereiro, ele morreu em outubro. Mas tinha uma cláusula nessa bula papal do Pio IV, que era o seguinte, que os observantinos, membros da ordem, deveriam manter-se em perpétua observância das regras e estatutos prescritos por São Pedro de Alcântara. Escreveu os estatutos, né? Então os estatutos são impressionantes, né? Ele dá por exemplo, os conventos são todos milimetricamente construídos. As células não podem ter mais que 1,90 m comprimento, a igreja não pode ter mais do que tanto, o perímetro do convento não pode ter mais do que tanto, enfim, não pode usar sapato, só pode ter um hábito, e por aí vai, né? É exatamente a manifestação toda da vida dele, tá certo? Bom, as mortificações de São Pedro, como é que essas são exemplos de ações reais que nos orientam a nossa vida, tá certo? A igreja nos pede para fazer mortificações. O ano litúrgico é cheio de mortificação, certo? Quando a gente vê alguém fazendo,
e quais modificações os santos fizeram, aí nós percebemos o quanto a gente não faz. Certo? Quanto a gente não faz. Então, as mortificações do olhar, as modificações dos sentidos, tá certo? Vou falar aqui como é que ele faz. Vou contar umas historinhas para vocês. São Pedro, ele não usava o olhar dele para nada que fosse minimamente uma fonte, uma curiosidade, né? Ele mantinha o olhar completamente morto para o mundo. Então, uma vez ele serviu de garçom, vamos dizer assim, no refeitório de um convento, tá certo? Trazia as comidas, certo? E então ele pegava a comida, lá o monge e tal, ele olhava e levava para o monge, tá certo? Voltava. Uns 2 dias depois, o superior do convento chegou para ele e falou: olha, os monges estão reclamando que você não serve as frutas que tem lá na dispensa para eles. Ele falou: mas que fruta? Porque as frutas estavam nas dispensas acima, assim, guardadas, frutas, uvas secas. Ele nunca levantou o olhar, ele nunca sentiu o cheiro das frutas, ele não sabia frutas. Ele passou no convento durante 7 anos, e o lugar que ele mais ficava no convento era a igreja, certo? Ele não sabia quais eram os detalhes da igreja, se ela tinha abóbora, se ela tinha um teto reto, qual a cor da igreja, nada, não dava notícia de nada. Ele passou 3 anos no convento e ele não sabia, ele não conhecia nenhum dos irmãos, dos confrades, a não ser pela voz. Ele não olhava para eles. Depois que ele tomou o hábito, em 1515, ele nunca mais olhou a face de uma mulher. Nunca mais ficou a face. Modificações do paladar. Ele vivia normalmente a pão e água. Só comia vegetais cozidos em dias de festa, misturado com cinza. Mas só comia também de 3 em 3 dias. Às vezes tinha época do ano, o ano litúrgico, que ele passava 8 dias sem comer. Isso ele contou para Santa Teresa. Santa Teresa falou: mais padre, o senhor vem aqui e fala que eu faço modificação demais. Não, mas eu não tenho mérito nenhum, isso já é apto, né? Não tem mérito nenhum. Porque ele falava: olha, não é possível, Santa Teresa, só está fazendo coisa demais aí, papai. Ele, no final, do meio da vida em diante, os irmãos, os frades, colegas dele, confrades, né? Notou que ele perdeu o paladar, ele já não distinguia mais. Qualquer coisa que dava para ele comia como se fosse qualquer outra coisa. Tá certo? Dá uma modificação do paladar. Do tato, modificação do tato. Ele usava silício, usou durante 20 anos, de metal na cintura, com pontas assim que o feria na cintura, permanentemente, né? 20 anos. No inverno, ele deixava as janelas e portas da cela dele abertas. E o hábito eu já contei para vocês, ele só trocava quando ele encontrava um mais velho. Modificação do sono, segundo ele, a mais difícil. Ele só dormia 1 hora por noite.
O resto ele rezava. E ele dormia, à noite ele ficava ajoelhado, à noite. E quando ele, então, se entregava ao sono, ele sentava e tinha uma tábua na parede em que ele postava a cabeça. A regra dele era para dormir no chão ou em tábua, né? Mas ele nunca deitou. Ele dizia aos confrades que ele tinha um contrato com o corpo dele, certo? Quando o pessoal falou, Frei Pedro, não é possível um negócio desse. Ele fala, não, olha, é o seguinte, entre mim e o meu corpo há um pacto, certo? O povo prometeu deixar-me maltratar na terra, deixar-se maltratar na terra, e eu prometi deixá-lo repousar no céu. Bom, ele tinha então os êxtases dele, né? Os êxtases que ele tinha durante as orações que ele fazia, que ele vivia praticamente o dia todo em oração. E ele entrava em êxtase com a simples visão, por exemplo, no crucifixo. Ele olhava para o crucifixo, certo? Uma vez ele estava num convento, que era num morro, e no outro morro tinha uma cruz que ele tinha mandado instalar depois de uma missão que ele tinha dado. Ele sempre mandava uma missão em algum lugar, ele mandava construir uma cruz e fincava ela em algum lugar. Normalmente ele carregava a cruz, ia lá no final da missão. Então essa cruz estava lá do outro lado do morro, e ele então estava observando no pátio do convento essa cruz, e ele então entrou em êxtase. E aí ele teve uma manifestação de um arrebatamento que foi presenciado pelos monges e que foi uma das coisas que aconteceu muito com ele. Ele saiu levitando, foi lá para a cruz, direto. E chegou lá com os braços abertos e ficou crucificado na cruz. Certo? Os monges então viram aquele negócio, saiu correndo, foram lá para o morro, e lá o corpo dele se transfigurou. Certo? Como a transfiguração dele. Ele se tornou luminoso, transparente, iluminou todo o morro. Certo? Ele muitas vezes, nos êxtases que ele tinha, ele começava a cantar uma música maravilhosa. E ele ficava muito preocupado com tudo isso, porque, quer dizer, todo mundo estava vendo, tá certo? Então ele às vezes se retirava para uns bosques, uns casernos, começava a cantar, e os camponeses diziam que o via lá no bosque e via alguém do lado dele cantando, né? Não via só, via alguém do lado dele. Como é que ele era? Então, pela descrição, era simplesmente Nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Nosso Senhor e Nossa Senhora apareciam para ele frequentemente, né? Muitas vezes ele passava invernos em certos conventos em que caía uma nevasca e ele ficava dias e dias sem comunicação com o convento, e às vezes sem comida. Muitas vezes ele começava a rezar e batiam na porta, tinha um cesto de pão na porta, ninguém estava lá, eles pegavam, comiam dias, aí acabava de novo, ele rezava de novo, tinha outra cesta de pão e assim por diante. Muitas vezes os frades viam anjos trazendo a cesta de pão para a porta do convento. Tá certo? Levitações
presenciadas com muitos frades, ele tinha muito frequentemente, né? Ele levava a bola da igreja e ficava lá em cima. Às vezes saía pela porta, gritando da igreja. Esses fenômenos aconteciam muito com ele, né? E da transfiguração. Bem, os milagres, né? Os milagres dos pães, dos conventos, né? Milagres de bilocação, muitas vezes aconteceu com ele, né? Uma vez Santa Teresa estava assistindo uma missa com ele e viu que tinha um diácono e um subdiácono ajudando ele na missa, que era São Francisco de Assis e Santo Antônio. Pouco antes de morrer, Nosso Senhor apareceu para ele e avisou para ele do dia da morte dele e que ele estava salvo. Nosso Senhor fez poucas vezes isso, né? O São Francisco fez vários anos antes dele morrer, garantiu que ele estava salvo, né? E aí, São Francisco então largou o hábito, foi para a balada, tá certo? Claro. Na hora da morte, ele morreu, ele sofreu pouco ao longo do processo da morte, mas ele sofreu uma febre muito grande, dava uma sede dele, uma coisa incrível. Então uma vez ele pediu água e trouxeram um pouco d'água para ele. Quando ele ia tomar água, ele olhou para o crucifixo, aí deu um sorriso e entregou a água. O enfermeiro não. Ele teve uma participação muito importante na vida de Santa Teresa, certo? Santa Teresa, num determinado momento, estava passando por provações intensas, porque o confessor dela e os próprios amigos dela estavam achando que ela tinha as visões que ela tinha, etc., eram todas diabólicas, não eram da parte de Deus. E ela estava com uma intensa dúvida, né? Santa Teresa foi uma santa, como muitas outras, que sempre duvidou do que ela estava vendo, até São Pedro Alcântara dizer para ela. Então, o que aconteceu com Santa Teresa foi o seguinte: ela tinha uma amiga, uma nobre e muito piedosa, que estava sob a orientação de Santa Teresa, e ela então, sabendo que São Pedro da Alcântara ia passar por Ávila, ela pediu ao provincial dos carmelitas que liberasse Santa Teresa e passar 8 dias na casa dela, na casa dessa nobre, e fez com que Santa Teresa encontrasse São Pedro de Alcântara na casa dela. E aí então Santa Teresa contou para ela. E ele de cara falou: olha, pode se preocupar, isso é tudo Nosso Senhor que está fazendo, não tem nenhuma dúvida. Foi lá, isso foi no último ano da vida, 2 anos antes de morrer. Foi no confessor dela e falou: pode ficar tranquilo, não tem esse negócio não, certo? Foi lá no convento, falou: deixa a Madre Teresa, olha o que ela está falando, que vem de Nosso Senhor Jesus Cristo. A forma dele de santidade já era imensa, um monte de coisa. E daí para frente ela sempre escrevia para ele, trocava ideia com ele. Ele aparecia para ela lá, mesmo vivo, está em espírito, várias vezes no convento. Tá certo? Mas ela deixou um relato muito interessante sobre, já está adiantada a hora,
que está na autobiografia dela, certo? Capítulo 27, capítulo 30. Um relato muito interessante sobre o encontro que ela teve com São Pedro, sobre as confidências que ele fez a ela, dessas mortificações, da vida que ele tinha, etc. E depois da morte, ela comenta na autobiografia dela, certo? Que depois da morte, ela teve muito mais contato com São Pedro Alcântara. Claro, ele tinha tempo, né? Tá certo? Então ela foi orientada por São Pedro Alcântara ao longo da vida dela toda. Tá certo? Ela, um ano antes de São Pedro morrer, Nossa Senhora avisou para ela que São Pedro morreu. E ela avisou para ele. Tá certo? E o relato, depois da morte dela, que ela escreve na autobiografia, é um relato muito interessante, pequenininho, esse eu vou ler. Ela diz assim: depois tem sido o Senhor servido que eu tenha mais ajuda dele que em vida, aconselhando-me em muitas coisas. Tenho-o visto muitas vezes com grandíssima glória. Disse-me a primeira vez em que me apareceu, olha a frase dele: bem-aventurada a penitência que me alcançou tão grande glória. E muitas outras coisas. Um ano antes de morrer, apareceu-me estando ausente, e eu soube que havia de morrer, e o avisei, estando algumas léguas daqui. Quando expirou, apareceu-me e disse-me que ia descansar. Ei-la aqui acabada esta aspereza de vida, com tão grande glória. Parece-me que muito mais me consola agora do que quando cá estava. Disse-me uma vez o Senhor que não se lhe pediria coisa alguma em seu nome que não a ouvisse. Palavra do Senhor, né? As últimas palavras do santo foi o Salmo 121: alegrai-me com o que me foi dito, iremos para a casa do Senhor. O São Pedro de Alcântara escreveu muito pouco, mas o que ele escreveu é para ler a vida inteira, todos os dias, manhã, de tarde, de noite, certo? E esse livrinho aqui, ó, custa R$15. Esse livrinho é um livro de ouro. Quem quiser saber rezar, quem quiser saber meditação, não é cruzar as pernas e entrar no nirvana, tratado da oração e da meditação, certo? Esse livrinho aqui é o livro de ouro que ele nos deixou. São Gregório, Papa Gregório XV, acho que afirmou que esse livro foi inspiração direta do Espírito Santo. Esse livro é absolutamente impressionante. Menino, tá certo? Qualquer livraria. Qualquer livraria tem, de toda voz. Tem um resuminho dele até na internet, de algumas páginas, até parece que não, é impressionante. Esse livro é muito bom. Certo? Então, São Pedro de Alcântara nos deixou isso aqui. Deus nos deixou isso aqui através dele. Chama Tratado da Oração e da Meditação. Ele escreveu esse livro a pedido de um piedoso conterrâneo dele, que ele fala. Aqui tem uma pequena biografia dele, até muito boa, tá? No início do livro. Chama Rodrigo de Chaves. Esse nobre que pediu a ele para escrever isso aqui, tá certo? E ele então escreveu. Eu imagino que ele só ia escrever a pedido mesmo, porque ele sozinho, para que alguém ia ler o que eu escrevi? Então esse livro é uma pérola de São Pedro, um tesouro absolutamente fabuloso. Não posso deixar de falar, de repetir que esse livro vocês têm que ter.
certo? Essa é a pérola de São Pedro, certo? Por fim, eu queria só fazer um contraste entre a morte de dois homens famosos. Um, São Pedro de Alcântara, e o outro, Voltaire. Voltaire viveu a vida que a maioria das pessoas vivem hoje. Vida de luxo, a vida de fama, a vida de riqueza. Além disso, ele foi o grande inimigo da igreja um século depois, né? Dois séculos depois de São Pedro. Tá certo? São Pedro disse assim: bem-aventurada a penitência que me alcançou tão grande glória. Será que Voltaire teve alguma exclamação desse tipo? Bom, dizem que Voltaire, existem dois depoimentos a respeito de Voltaire, né? Da morte de Voltaire, um é dado por um padre, que era parente dele, o outro foi um médico dele, que tinha um posto médico do exército lá. E tem também um depoimento da governanta que o tratou nos últimos momentos, tá certo? O depoimento da governanta é talvez o mais sincero, mas ela diz assim: nem por todo o ouro da Europa, nem todo o ouro da Europa me fará presenciar outra morte, ou a morte de outro infiel. A morte dele foi absolutamente horrorosa, né? Ele morreu cercado pelos cupinchos dele, que não deixavam ninguém entrar. Ele morreu em profundo sofrimento físico e mental, e além disso morreu pedindo. Às vezes ele pedia para se confessar, e às vezes ele xingava Deus, o Nosso Senhor, etc. Certo? Morreu entre esses dois. Bom, eu queria fazer essa reflexão porque nós não morremos ainda. Espero que nós tenhamos bastante vida pela frente. A gente precisa escolher a morte que a gente quer. Se de São Pedro ou se de Voltaire. Certo? Se a morte do infiel ou a morte do Filho de Deus, não é isso? Então, está na hora de a gente fazer um contrato com o nosso corpo. Talvez não tão rígido como São Pedro, porque ninguém vai aguentar isso. Mas nós aguentamos muita coisa. Muito mais do que nós fazemos, tá certo? Eu acho que a mensagem de São Pedro é essa: fazemos um contrato com o nosso corpo, tá certo? Esse contrato ele aqui dá vida boa para ele lá no